Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Paróquia de São José Vespasiano. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos a leitura orante. É muito bom estarmos na presença do Senhor a cada dia, a cada manhã, onde o Senhor vem falar no nosso coração e onde existe essa abertura que nós damos ao Senhor para que Ele possa agir nas nossas vidas, nos ensinar, nos corrigir e abrir os nossos olhos para a realidade do Reino dos Céus. É muito bom estarmos aqui. E para meditarmos essa leitura é preciso que a gente encontre o nosso lugar mais aconchegante, um lugar onde nós ficamos à disposição de ouvir a voz do Senhor. Então já vai procurando aquele lugarzinho que você entre em intimidade com o Senhor para ouvir aquilo que Ele tem a te dizer. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade e pedindo o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos bem acolher a palavra de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Pega a sua Bíblia e marque aí Lucas 21, de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era bem enfeitado, com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais com estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fome, peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nesse momento dessa leitura, se você quiser voltar novamente, pausar esse texto e voltar novamente nesse texto e nessa disposição de pedir ao Senhor para te mostrar aquilo que Ele quer falar no seu coração hoje. Então, após a segunda leitura deste texto, nós vamos entender o que esse texto está falando e qual a mensagem que Jesus hoje quer falar no nosso coração. Então, aqui a gente vê no Evangelho de Lucas, capítulo 21, logo nos primeiros versículos, nós vemos algumas pessoas que vieram ao encontro de Jesus, estavam no templo e se admiravam com a ornamentação do templo, porque o templo era ornado, decorado com pedras valiosas, com ofertas votivas. E aí eles vieram ao encontro de Jesus para falar sobre isso que encantava os olhares deles. E Jesus, Ele exorta aquelas pessoas que vieram ao encontro dele. Ele fala: Vós vos admirais com essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído.
Então aquele templo, que era lugar de oração, mas Jesus bem sabia que muitas vezes o templo não estava sendo usado de acordo com aquilo que ele foi construído. O templo era para ser um lugar de oração, de adoração a Deus, um lugar de respeito, um lugar onde as pessoas teriam zelo pelaquele lugar. E muitas vezes o que a gente viu nas passagens dos evangelhos é que o templo ele era profanado. As pessoas usavam o templo para outros fins, não somente para cultuar a Deus, adorar a Deus. Em outra passagem a gente viu Jesus furioso que fez um chicote e derrubou e quebrou e ficou zangado com aquelas pessoas que faziam do templo um mercado, com afins para ganhar dinheiro, coisas que não agradavam o coração de Deus. O templo é lugar de oração, templo é lugar de adoração. E as pessoas ali depositavam os seus bens, faziam ofertas, o templo era enfeitado, porque as coisas de Deus merecem zelo. Mas aquele zelo não era tão aplicado todas as vezes que necessitava. E aqui Jesus ele é duro quando fala, fiqueis admirados com isso? Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar um tempo que não haverá pedra sobre pedra. E de fato foi o que aconteceu. Tempos depois o templo foi destruído e não sobrou nada. E o que o Senhor Jesus ele quer falar hoje nos nossos corações? E o que o Senhor Jesus queria alertar para aquelas pessoas que estavam ali focadas naquele brilho, naquele glamour do templo, no ouro, de tudo aquilo que estava ali, mas não estavam prestando atenção onde deveriam prestar atenção. Aqui Jesus ele vem falar que mais valioso do que tudo que ornava o templo, mais valioso era agradar o coração de Deus. Mais valioso do que se preocupar com toda aquela decoração, estavam distraídos, preocupados com o luxo, e aquilo passaria, mas a palavra de Deus, a presença do Senhor permaneceria eterna. E é isso, meus irmãos, que toca mais o nosso coração, que deve chamar mais a nossa atenção hoje nesse texto que nós estamos meditando hoje. Muitas vezes nós ficamos distraídos com outras coisas que chamam a nossa atenção, talvez pelo valor material, talvez pelo brilho, pelo luxo, e deixamos de lado a atenção que devemos dar ao nosso Deus. Deixamos de lado a atenção que devemos dar àquilo que realmente é valioso e precioso aos nossos olhos. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes os nossos olhos nos enganam. Nós gostamos de ver coisas bonitas que nos atraem, o brilho do ouro, do luxo, atrai os nossos olhos, mas nos desvia o olhar para aquilo que realmente é precioso e valioso, que é Jesus nas nossas vidas. Então aqui Jesus queria chamar a atenção para aquelas pessoas que tudo aquilo ia passar. Tudo aquilo ia passar, mas a presença do Senhor, a verdade, a justiça, aquilo que Jesus ele veio trazer para aquele povo não passaria. E era naquilo que as pessoas não estavam percebendo. Percebiam o ouro, o luxo, mas Jesus passava despercebido com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor hoje ele quer alertar a cada um de nós. Não deixemos que nada desvie a nossa atenção. O que tem, meus irmãos, desviado a nossa atenção? O que tem nos encantado? Onde estamos colocando a nossa confiança, a nossa esperança? Em bens materiais, naquilo que passa, ou em Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode tudo, aquele que é o Deus do impossível e aquele que dispensou, aquele era um rei que dispensou toda o glamour da realeza. Ele foi um rei que cuidou do seu povo, que cativou o seu povo na simplicidade, na humildade, no amor e na misericórdia. E aqui Jesus continua, quando ele fala que tudo será destruído, as pessoas começam a perguntar, os discípulos perguntam para ele, mestre, mas quando que isso vai acontecer? Qual vai ser o sinal
que essas coisas vão acontecer. E aqui Jesus deixa claro: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Não sigais qualquer pessoa que fica aí falando qualquer coisa. Que nós não desviemos a nossa atenção para aquilo que é valioso, para o Senhor que tem a palavra, que nos instrui a cada dia na sua palavra, que nós possamos ter uma vida de retidão, que nós possamos ter uma vida de entrega à palavra de Deus, que é verdade e vida. E quando a gente se desvia, nós caímos, nós entramos no pecado, nós caímos na idolatria de coisas, de bens, e não nos focamos naquilo que é o verdadeiro valor para as nossas vidas. E aqui o Senhor continua: quando ouvi de falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas não será logo o fim. Um povo se levantará contra outro, um país atacará outro país, haverá terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Mas é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Então, todos esses dias que nós temos visto as leituras, vem trazer para nós a realidade de que tudo isso aqui que a gente passa, toda essa nossa vida, ela é passageira, que devemos buscar as coisas de Deus, que os últimos tempos estão próximos, mas que isso não nos apavore, que guerras, que pestes, que qualquer outra situação, reino contra reino, esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, isso não pode nos apavorar, isso não pode tirar o nosso foco, que é Jesus. O Senhor é o centro das nossas vidas, o Senhor, Ele quer salvar a todos, mas é preciso que nós, como cristãos, tomemos atitudes de cristãos verdadeiros, que confiam nas palavras do Senhor, que acredito que tudo aquilo que está na palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos meditado, irá se cumprir. Mas não precisamos ter medo, porque nós temos um Deus misericordioso que nos atrai a cada dia para mais perto dele. Jesus não quer que ninguém se perca, mas para isso é preciso que nós tomamos posição, é preciso que nós tenhamos a nossa fé cada dia mais renovada e que nós depositemos toda a nossa confiança nele, que nós não desviemos, que nada venha desviar a nossa atenção do nosso foco, que é Jesus. Então, nesse momento, nós vamos pedir ao Senhor que fale em nosso coração e também nós vamos nos abrir a essa palavra, o que tem desviado a nossa atenção, onde nós temos colocado a nossa confiança, onde nós temos colocado a nossa segurança. A palavra de Deus, ela vem nos falar que não é para ficarmos apavorados com nada, porque o Senhor enviará os sinais, mas nós precisamos ficar firmes na palavra, firmes na confiança, na perseverança, fazendo nossa missão de discípulos do Mestre, caminhando, ouvindo a voz do Senhor, seguindo os caminhos do Senhor, porque assim nós não vamos perecer. Deixe o Senhor falar no seu coração, deixe o Senhor falar nesse silêncio, aquilo que precisamos mudar de vida, aquilo que precisamos melhorar, para que possamos viver plenamente a nossa missão e que já possamos viver e ver a graça de Deus que acontece nas nossas vidas. Que esse silêncio possa trazer a paz no nosso coração, que esse silêncio possa trazer respostas que nós precisamos, que o Senhor Jesus nos ajude a cada dia, peçamos ao Senhor a força, a coragem, a persistência, a dedicação à sua palavra, a escuta da sua palavra, mas sobretudo colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, nas leituras orantes,
na escuta da palavra, na meditação. Porque somente assim nós vamos entregar o nosso coração a cada dia, nós não vamos nos desviar, não vamos ficar iludidos e nem seremos enganados por aqueles que possam falar outras coisas que fogem do nosso foco. O nosso foco é Jesus. Não devemos ter medo, devemos ter coragem e devemos colocar a nossa confiança no Senhor Jesus, aquele que tudo pode, aquele que é o pastor que cuida das suas ovelhas e que não quer que ninguém se perca. Não desviemos as nossas atenções e peçamos ao Senhor a cada dia a coragem e a perseverança para enfrentar todas as adversidades, mas confiantes que o Senhor está conosco e Ele não nos abandona. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos a cada dia aqui na presença do Senhor, meditando a sua palavra. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo, permaneça firme na meditação da palavra, na escuta e, sobretudo, colocando em prática e levando a Jesus a todas as pessoas que precisam dessa luz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.